Fábio, e você está em um dos melhores canais de tutorial, de dicas, de manutenção de máquina de costura do YouTube brasileiro. Sem exageros, reconhecendo o trabalho que a gente vem fazendo aqui de forma gratuita, fora, é claro, o trabalho que a gente faz de forma paga com os nossos cursos, que estão agora unificados dentro do curso completo, cujo link está aparecendo aqui e está fixado aí no chat. Se vocês quiserem o link desse manualzinho aqui, você vai fazer o seguinte, você vai comentar que eu deixo o link para você clicar e baixar, tá bom? Esse manualzinho aqui é antigo, mas ele é muito interessante. Foi um dos primeiros manuais que eu estudei para aprender a regular a máquina de costura. Não se prenda aos 3 milímetros. Por que eu falo isso? É normal que a pessoa aprenda as regras que a gente ensina, né, que o manual ensina, sobre os 3 milímetros e tudo mais, a pessoa acaba achando que se não fizer daquele jeito, nunca tem que ser daquele jeito e ponto, senão não vai dar certo. Eu hoje preciso falar sobre isso, baseado em um bom tempo de experiência que eu tenho, e até alguns colegas mecânicos aqui, e alunos e tudo mais. Vamos lá. Você sabe que é praticamente universal, para overlock e galoneira, você utilizar as medidas 3 milímetros para o tempo do looper. É 3 milímetros para o looper inferior, 3 milímetros para o looper da overlock, da galoneira também, e a gente vai lidar muito com medidas de 2, 3 e até 4 milímetros, quando você pensar em overlock, utilizando ali o extremo do limite de 4 milímetros. A overlock talvez seja mais flexível em termos de ajuste de tempo de looper. Aqui, na descrição desse vídeo, tem um linkzinho de WhatsApp de um grupo, caso você tenha interesse em saber sobre as próximas promoções do curso completo. Você que não é aluno, tá? Você entra nesse grupo que a partir de janeiro a gente vai começar a primeira campanha lá para o final de janeiro, com um desconto, mas o curso já com todas as máquinas inclusas, a suador, a reta eletrônica, e a ombro, né? Ombro a ombro, reta eletrônica e o interlock descomplicado. Então, se você quiser saber dessas promoções, na descrição do vídeo eu falo direitinho delas. Manual de instruções da galoneira Singe 754U300. Em português, direitinho. Ó, de 2004. 2004 eu nem sonhava ser mecânico, eu não sabia nem o que era mecânico. Nem conhecia máquina de costura e não sabia que ia me envolver. Copyright aqui é os direitos, né? Máquina de costura para mim era só, sei lá, sei nem se era uma ideia. Pronto, essa cor aqui tá bom. Eu acho bom eles colocarem isso, porque a gente tem uma noção que eu comparo de quando eu comecei até agora. Tem um índicezinho todo aqui, aplicação, notas de segurança, que todo manual vai ter. Essa é aquela máquina bem parecida com a Nissin NS, né, 2500, a base plana. Também com a Yamato, né, basicamente o mesmo modelo da Yamato. Está aqui os tipos de ponto que ela faz, ó. 406, 407, 602 e 605. Isso aqui são combinações de agulha e linha e cobertura que se faz essa variação de pontos, certo? Ele fala da aplicação para tecidos de malha em geral, a velocidade 6.000 RPM, 4.000 RPM para a máquina com transportador posterior, não sei exatamente o que é isso, talvez seja aquele que vem em cima. A agulha utilizada é a 3651, é a mesma Y128, que é aqui que traz o código da Singe. Medidas da bitola, né, da agulha, 5.6 ou 6.4, são as duas opções que ele traz aqui, mais estreita ou mais larga. O comprimento do ponto vai de 1.4 a 3.6, de 8 a 21 pontos a cada 30 milímetros, aproximadamente, certo? A regulagem da alimentação com botão de pressão, que você aperta e gira o volante. A relação do diferencial 1/2, eu ainda preciso entender essa relação, porque isso aqui é proporção, né, que é da de alimentação. Regulagem do diferencial por meio de parafuso de ajuste da alavanca de controle. Levantador do pé calcador, 7 mm de altura, 5 para máquinas com linha superior. Ou seja, com o trançador é reduzido realmente a altura do calcador, não tem como. Lubrificação automática com bomba de óleo. Eu estou indo nesse passo a passo, já que eu passo para a parte que me interessa, mas
Gostaria que a gente visse essas informações, elas são interessantes. Toda máquina vai ter isso aqui, embora que não apareça assim no manual, né? Aqui ele explica o que esse código significa, que é o modelo da máquina 754.300.64M. Ele vai dizer o que? Que o M que está aqui, bem aqui, ó. O que é o M aqui? Bem aqui, ó. Para tecidos médios e pesados. Se tivesse, em vez disso, um H, bem aqui, na máquina, seria o quê? Para exigências especiais de costura, o tecido pesado, né? E aqui ele fala que isso aqui está relacionado com a lingueta da chapa de agulha, que é aquela unhazinha lá, ó, onde a linha desliza para sair para formar o ponto. Medidas da agulha. A 64 é 4.04 milímetros, 4.8, isso aqui é para duas agulhas, né? Aí passou para três agulhas, 4.5.6 e 6.4. Então, esse 64 que tem ali, né, é a bitola, beleza? Esse zerozinho aqui é o código de subcategoria da máquina. E o 00 que está do lado do 300 é a aplicação. Ó. 00 tipo normal. Se fosse um 03 aqui, seria o quê? Para pregar fita. Se fosse um 11 para bainha. Se fosse um 13 para costurar overlock. Agora aqui, ó. Esse 3, que está bem aqui formando 300, ó, é para quê? Número de agulhas, 3 agulhas. Se fosse 200 aqui, ou um 2, seria 2 agulhas. E o 754 é o número do modelo. Ponto inferior e superior é o que identifica a máquina na casa, na SINGE. Né? Aqui, instalação, são as coisas mais básicas que tem. Né? Ok. Aqui o filtro de óleo, mostrando onde é que está lá atrás. Beleza. Vamos lá, agulha. Utiliza a agulha SINGE 365 disponível nas dimensões ao lado, ou seja, da 65 a 90, né? Substituindo a agulha. Isso aqui, gente, é para quem está a lidar com máquina, a posição correta é essa daqui, ó. Essa posição correta, o que está fazendo? A agulha não fica inclinada nem para a esquerda, nem para a direita, ela fica centralizada com o chanfro para trás. Aqui ele explica como a passagem de linha, para você o caminho da linha do loop, inferior, passa e vem para o loop. E as demais aqui ele vai numerar, vai organizar por letras para facilitar aqui o caminho, né? Ó, muito bem. Pressão do calcador para aumentar e diminuir, sentido horário e anti-horário. Isso aqui tudo vocês com certeza já sabem. O método do ponto, tá? Aqui ele fala de proporção, que é algo que eu preciso entender ainda, que é uma questão bem matemática até, mas ele já diz algumas coisinhas aqui interessantes. Ajuste necessário para operar a máquina. Ó, chegou num ponto bem legal agora, certo? Do nosso manual. Vocês estão me ouvindo direitinho, pessoal? De repente está um negócio chato, né? Mas vai valer a pena depois, você vai ver que vai valer a pena. Isso aqui é a alavanca do retrocesso, não, do diferencial, né? Limitador, parafuso, tá? Ele vai dizer o quê? Se você quiser ajustar o diferencial de alimentação durante o processo de costura, ligue a corrente fornecida junto à máquina na alavanca. Estabeleça os limites superiores e inferiores, travando os dois limitadores, que é o B, né? São esses parafusos que você prende para não mexer essa alavanca. Nas posições já, da forma, beleza. Agora, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é extremamente importante. Eu gravei um vídeo, eu tinha uma anicinha aqui do Christian, gravei um vídeo fazendo essa regulagem, especificamente essa aqui, ó, certo? Essa regulagemzinha aqui, dos 52 milímetros, ok? Se você tem uma Nissin antiga, você está vendo essa live aqui, depois, sei lá quando, em que dia do ano, talvez 26, essa regulagem aqui é muito importante. Ela fica na horizontalzinha aqui, e o que ele está me dizendo aqui? Observe a informação. Ele está falando que do primeiro parafusinho aqui para a extremidade desse guia-fio, certo? Esse guia-fio aqui, você vai medir 52 milímetros. 52 milímetros é o padrão para você trabalhar, certo? É o padrão estabelecido lá que, normalmente, dentro do padrão, supõe-se que a máquina vai trabalhar melhor, vai trabalhar corretamente. Ok? Ele chama isso aqui de quê? Da figura A, né? Figura A. E na figura B ele fala do tanquinho, aquele tanquinho do silicone, que também tem ajuste de posição.
Ele fala que do parafuso que fixa esse tanquinho para a extremidade aqui, ó, no caso não é nem para a extremidade, né? Aqui é para o furo, onde passa a linha, o centrozinho aqui do furo, 8 milímetros, ou seja, essa distânciazinha aqui daqui para cá, ok? Ele está te dizendo o padrão para você trabalhar, para você regular, certo? E aqui ele fala do tensor auxiliar, né, que algumas máquinas tinham aí, alguns têm na bitola isso aqui. E aqui, por último, o guia-fio e esse batedorzinho aqui. Esse é o guia-fio que vai na barra, aqui, e esse aqui é o batedorzinho, certo? Ele está dizendo que tem que estar, tem uma linha aqui dizendo que tem que estar alinhado com o furo de passagem da linha. Compreenderam? Vamos lá. Aqui, e aqui nós já estamos chegando na parte central da live, depois disso a gente já caminha para o final, que é mais para... É bem aqui, a nossa parte central é aqui, certo? Ó, essa aqui é a regulagem, a primeira regulagem que eu aprendi fora do curso lá do Senai que eu fiz em 2008. Essa foi a primeira regulagem aqui, que é a regulagem que eu ensino dentro do curso completo, tanto para interlock, quanto para galoneira e até para máquina ombro a ombro. Entenderam? É a regulagem que eu ensino. Tem outra forma? Sim, tem outra forma. Eu acho até que eu também ensino a outra forma. Você percebe que isso aqui, ó, é o looper, certo? Isso aqui é o looper, ok? E ele está dizendo que quando a agulha chegar no meio do looper aqui, você vê que aqui ele divide ao meio mesmo, um para cima e para baixo. Qual é a condição do came estica-fio do looper? No caso do coração, tem aqui, ó, é essa aqui, a posição dele. Ele até dá o sentido de giro, né? Que ele vai girar para cá, já que ele vai fazer a puxada e a liberação de limpo girando para cá. Eu já resumi isso aqui, gente, fazendo o seguinte, simplifiquei isso aqui, dizendo o quê no curso? Quando a pontinha da agulha encostar no looper, pronto. Quando a pontinha da agulha encostar no looper, o fio vai estar bem aqui, certo? Vamos simular um fio aqui? Pronto. O fio vai estar, aí daqui vai para o looper. Entendeu? Então, essa parte aqui, ó, essa curvaturazinha aqui, quando chega na parte que vai ficar um pouquinho mais reta, ela deve estar liberando o fio do looper. É a forma mais simples de ajustar o coração de uma galoneira e mais eficiente, na minha opinião, que eu acho prático. Encostou o looper, eu arrasto, os parafusos aqui ficam em semi-aperto, eu arrasto ele para cá, vou empurrando com a mão, enquanto seguro o volante, para a agulha não sair da posição aqui, aí arrasto até atingir essa condição. Forma mais fácil de regular o coração, certo? Like na live e compartilhe essa live, tá bom? Vamos para a próxima? Notificação aqui, né? Qual que é a próxima aqui? O estica-fio do expansor. No caso aqui, é o estica-fio da cobertura. Né? Tem um ajustezinho aqui e tal. Aqui a gente já vai para outros ajustes. Esse aqui é do calcador, o limitadorzinho para você levantar o calcador e deixar da altura que você quer. Mas isso aqui não me interessa aqui, não. O que me interessa aqui começa agora. O principal aqui, tá? Aqui, o que nós temos aqui? São as medidas, e essas medidas podem ser usadas em outros modelos de máquina. Essa aqui, ok? Ó. Ele amplia aqui essa visão, deixa eu dar um zoom agora bom aqui, um zoom bom. Você está vendo que isso aqui é isso aqui. A pontinha do looper, aqui. Aqui, o olho da agulha. E aqui, a altura que ele vai passar aqui em relação ao olho da agulha. Ele dá aqui o quê? De 0,5 a 1 milímetro, ou seja, de meio milímetro a 1 milímetro. Certo? Tá fácil até aqui. Nesse sentido, nesse momento aqui, esse aqui é o sentido do looper, é a ida do looper. Ele vai, depois ele volta, né? Mas aqui é a ida. Você vê que ele dá um range de ajuste. Você tem ali meio milímetro de flexibilidade ali de
de posição entre o 5 e o 1, entre o meio e o 1, você tem o 06, 07, 08, 09. Você vê que você tem aí opções para deixar ele um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais embaixo. É o que vai funcionar melhor na costura que você está precisando regular a máquina. Compreende, gente? Vocês estão compreendendo direitinho? Isso aqui está bem claro já, o manual, né? Aqui é a inclinação da bitola em relação aos furos da chapa, e esse aqui é o certo, né? Ó, você vê que as agulhas passam retinho aqui, sem ficar distante aqui, perto aqui, como aqui, ou aqui, né? Ok. Vou diminuir agora de novo. E é isso aqui que dá o título à live de hoje. Esse manual aqui, ele vai dar para a gente um range de ajuste, né? Você vê que esse aqui é o símbolo de aproximadamente, ou de aproximado, e aí ele diz de 2,8 a 4 milímetros. O que é isso aqui? Isso aqui é o ajuste do tempo do looper, tá? Eu detesto esse suporte aqui dessa máquina, que é igual o da Nissin, que não tem aquele parafusinho aqui de ajuste, gente, ó. Você folga o parafuso Allen e gira ele aqui para ele distanciar e aproximar. Não sei se acontece com vocês também, mas eu simplesmente não gosto. Vamos lá. Ó, observe agora o nosso suporte do Looper aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho também. Veja, agulha no PMI, ou seja, no ponto morto inferior, muito mal escrito aqui no mouse. Looper no seu ponto morto também aqui, à direita. O que ele está falando aqui? Em relação à agulha da direita, quando a barra está no ponto morto inferior, ponto mais baixo, a distância entre o looper e a agulha está entre 2,8 milímetros a 4 milímetros. Veja que esta máquina dá 4 milímetros, certo? Se você pegar a Silva, ela não vai dar isso, não. Ela não vai dar esse range tão alto. No máximo 3,2. Então, você percebe que existe uma tolerância de alteração que não precisa se fixar nos 3 milímetros, engessar-se ali, se não for 3 milímetros, eu não consigo regular a máquina. Você vê que, pelo menos nesse modelo aqui, você consegue testar 2,8, 2,9, aí você precisa de um paquímetro, então de um gabaritozinho, né, para facilitar. E aí é onde está a experiência aqui, é onde você vai pensar como mecânico, mas também vai ter a carga da experiência. Quando você está mais à frente, você sabe, bom, posso testar. Não está dando certo aqui, eu vou usar 3,2, sei lá, 2,9. Só que ele explica aqui com esses 4 milímetros aqui, tá? Eu estou falando aqui, mas ele explica. Deixa eu explicar por que tem 4 milímetros aqui, ó. Aqui tem uma tabela, medida em milímetro, e aqui tem o movimento do laçador, que ele chama, do looper. Looper é laçador, né? O laçadeira, que pega o laço da agulha e também entrega um laço para a agulha pegar. Ele está falando aqui que a bitola de 4 milímetros, você pode usar 4 milímetros de tempo de looper, ou seja, aqui você pode usar 4 milímetros. A bitola de 4,8, que é a distância entre as agulhas, você pode usar 3,6. Já na bitola de 5,6, você pode usar 3,2 aqui, ó. Já na bitola 6,4, você pode usar 2,8 aqui. Por isso que ele tem esse range grande. Só que mesmo assim, você percebe que 2,8 você pode colocar 3. 2,9. Você tem uma Nissin aí, tá botando 3 milímetros, de repente você precisa, e ela é 6,4, testa 2,8, 2,9, 3,1. Mas vai com calma. Tem uma Sunstar SF 7500, que é bem parecido com essa aqui, testa 2,8 também. Né? Testa 2,8. Não engessa o ajuste. Só tem uma coisa que eu acho assim que sempre a gente tem que deixar o mais preciso possível, mais próximo do padrão, é a altura, é tempo de barra, tempo de lançadeira, no caso de reta e travete. Sempre colocar 2,4 subindo. Você pode colocar 2,5 também, até isso você pode, né? 2,4 ou 2,5. Ok? Então você percebe que esse universo aqui, é teórico que a gente está falando aqui, mas na prática você pode fazer, ter um parquímetrozinho para fazer isso aí. Ó, já que eu falo um pouquinho disso aqui,
que isso aqui está desse jeito. E aqui nós temos, para encerrar aqui essa leitura, né? Estudo do manual aqui. Isso aqui, depois que você estabelecer o tempo do looper, aqui, essa parte aqui, você vem para cá para estabelecer a distância do looper para as agulhas. E ele está dizendo o quê? Em relação à agulha da esquerda, que fica mais embaixo, a distância é de 0,2 a 0,3 milímetros. Você bota um fio de cabelo ali e pronto. Certo? Só não pode ficar batendo aí. Você pode até deixar zerado. Se tiver de empurrar um pouquinho a agulha, que seja a agulha da direita. Ok? Se você pegar as máquinas da Jack nova, principalmente a cilíndrica, K6, K7, você vai ver que esse figomazinho aqui do looper, ele meio que empurra a agulha da direita. Dá uma conferida e comenta aqui depois se não é desse jeito. Aqui embaixo ele vai dar os ajustes de protetor de agulha. É até mistura, né? Porque esse aqui é protetor de agulha de máquina cilíndrica, né? O protetor de agulha aqui, ó, esse é de máquina cilíndrica. O protetor da galoneira é esse aqui, ó. Né? Mas já serve, você tem uma cilíndrica, serve aí. Misturou aqui. Ajustes de cobertura, a mesma coisa, viu? A altura do looper pode ser flexível, ó, de 9 a 11. A distância para a agulha da direita e da esquerda, que é o ponto mais crítico desses ajustes aqui,